Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa. Eu sou colaboradora do Pilar de Educação do IFC e a gente está aqui para mais um episódio da nossa série Como Me Tornei um Cientista. E hoje eu vou conversar com uma grande amiga e uma grande cientista também. Ela vai contar a história dela aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar e encantar muitos jovens que querem ou então que já pensaram em seguir carreira científica. Então eu estou aqui com a Railmara da Silva, a nossa querida Rai. Rai, que legal a gente estar aqui pessoalmente, presencialmente, conversando aqui no IFC, porque a Rai, ela é brasileira, mas ela é uma colaboradora internacional do IFC. A Rai mora na Alemanha e ela veio passar uma curta temporada aqui no Brasil e vai voltar para a Alemanha em breve, né? Rai, um prazer a gente estar conversando. Eu queria que você começasse se apresentando aqui, então conta pra gente quem é a Rai e como que foi um pouco assim da sua história, da sua infância, sua adolescência, antes de você entrar na faculdade e começar a sua carreira em ciência. Bom, obrigada, Elo, e toda a equipe do IFC. É um prazer fazer parte do IFC como colaboradora e obrigada por esse convite para a gente conversar hoje aqui. Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Senhor do Bonfim. Eu morava no povoado chamado Missão do Saí, que faz parte dessa cidade. Então foi lá onde minha infância se desenvolveu, onde eu tive os meus primeiros passos educacionais. Então, ali na escola, eu gostava muito de estudar, minha família era envolvida com essa parte educacional, minha tia era diretora, minha avó tinha sido professora, assim, lá por muito tempo nesse povoado, então eu gostava dessa parte de estudos e também ali crescendo, brincando, mas sempre muito curiosa, né? Sempre me perguntava como as coisas funcionavam, coisas simples, por que as coisas eram, plantas eram diferentes, cores. Então, sempre fui desenvolvendo ali na minha infância. Depois do ensino médio, também fiz lá nessa cidade. Então, tudo começou ali com a minha família em volta, brincava bastante. Mas você, então, na sua infância, você nunca tinha saído de lá? Ou você já tinha ido viajar para outros lugares? Não, no máximo assim que eu viajava era para uma outra cidade da Bahia, que era onde eu passava férias com os meus tios, mas nunca tinha ido para outro lugar. Mas tem aquelas coisas que a gente faz no interior, assiste novelas, né? Então conheci o mundo através da tela, de uma televisão. E eu sempre tive isso, assim, de sonhar alto, sabe? E minha mãe falava, ai menina, essa daí sonha tão alto, mas sonhar não paga, então pode continuar sonhando. E lá, assim, como que era? Você sempre quis ser cientista ou não? Você tinha contato com ciência? E como que foi que você escolheu, então, a sua faculdade, a sua profissão? Eu fui para a cidade, então, fazer ensino médio, numa escola em Senhor do Bonfim. E lá, como eu falei anteriormente, eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu gostava muito de química. Só que eu não ia bem, eu estudava pra caramba e não ia bem na nota. E aí eu ficava frustrada, assim, fui conversar com o professor e falou, por que eu estudo tanto e minha nota não é boa? E aí ele falou muito convicto de que, olha, é treino. Treina que você consegue. E aí eu fiquei com aquilo, então eu treinava bastante exercício ali, e não é que as minhas notas começaram a ficar boas. E aí aquilo foi criando um gosto ali pela química, então eu fui gostando daquela parte, eu gostava muito da parte biológica. Bom, terminei o terceiro ano do ensino médio, falei, próximo passo, quero fazer faculdade. Na minha cidade não tinha faculdade na época, então aí sim foi meu primeiro passo de sair, então eu fui para uma outra cidade. E naquela época, então, o que eu gostava era algo biológico e eu gostava de química. Fiz vestibular, não passei, e aí eu falava, puxa, mas eu estudo tanto. Mas claro, lembrando do meu professor, treina que dá certo. Então, continuei ali o ano fazendo cursinho, e no ano seguinte eu passei em química. E aí comecei essa faculdade de química, E era algo que você já gostava na escola? que era algo que eu já gostava, comecei a faculdade. Até então, não sabia nada sobre ser cientista ou como ser cientista.
E um dia eu falei, puxa, mas é química pura, né? E meu sentimento de biologia De aplicar faltava. mesmo, assim, o conhecimento, você acha? Isso, aplicar à saúde. É. Vai, falta essa parte. E aí eu fui para um workshop, eu lembro como hoje, que eram algumas palestras sobre a aplicação da química. E aí nessa palestra foi um farmacêutico contar o quanto a química era útil para a saúde. Nossa, naquele dia me deu um insight. Eu falei, é isso que eu quero. E aí fiz de novo o vestibular e no ano seguinte ali eu fiz o vestibular, passei, acho que já me sentia mais confiante. E então eu comecei farmácia. E aí eu me encantei. Falei, nossa, tô no lugar certo, agora sim. E quando eu comecei, então, o meu primeiro professor da faculdade, eu peguei uma disciplina chamada bioquímica. E aí esse professor contava o que os alunos faziam no laboratório dele, as pesquisas. Só que esse professor ele era bem exigente. E aí, um dia eu falei, eu acho que eu quero fazer parte do laboratório dele. Mas para isso eu tinha que ser muito boa na disciplina. Então eu estudei bastante, Treinou bastante, treinei né? bastante para ir bem na disciplina de bioquímica para fazer parte daquele grupo. E aí deu certo. Ainda ali no primeiro ano da faculdade ele falou: "Quero te fazer um convite. Você quer fazer pesquisa?" Aí eu falei: "Ai, quero". Ele mesmo te convidou, você É, nem precisou ir muito isso. atrás. E ele Legal. testava meio os alunos assim na aula prática e falava: "Faz isso". E eu estudava para ir bem, para poder, né, surgir essa oportunidade. E aí deu certo. Aí foi quando eu comecei a saber sobre pesquisa. Foi quando eu comecei a entender esse mundo científico. E aí era muito legal, porque eu entrei no laboratório dele, ele trabalhava com diabetes e buscando alguns compostos que pudessem ajudar nessa patologia, né? Eu achei a química aplicada e já com a mão na massa. Que legal. Então ali ele começou a me inserir em alguns projetos, e um desses projetos é o que a gente chama de projeto de extensão, é quando você vai para fora, você visita a comunidade e faz pesquisa em laboratório. Então eu ia nas casas das pessoas, perguntar o que elas tomavam de chá, porque as pessoas costumam, eu tomo esse chá aqui, melhora a minha diabetes. Eu falava, qual chá? Eles mostravam a planta, a gente pegava aquela planta, levava para o laboratório, extraía os compostos e estudava isso nos animais que tinham diabetes. Que um dos nossos artigos publicados é com o uso da água de coco nessa Olha. época, porque o Brasil é um grande produtor de água de coco e a gente aqui trabalha com muito recurso, a gente pega da própria natureza para fazer descobertas. Então a gente dava água de coco para os animais com diabetes, a gente identificou quais eram os compostos dessa água de coco. Então, a água de coco é muito rica em antioxidantes e ajudou esses animais contra as complicações da diabetes. Então, foi um trabalho intenso, porque eu tinha que me dedicar para as disciplinas da faculdade e mais dedicar à pesquisa. E mais a pesquisa, né? E mais a pesquisa. E isso que você fazia, então, na faculdade, Rai, era, na verdade, algo que se chama iniciação científica, né? Isso é muito legal, porque na iniciação científica é justamente aquele momento em que o aluno ele começa a se iniciar mesmo, começa a ter já a formar um pensamento científico, um pensamento de pesquisa, né? Então isso acontece geralmente só quando o aluno já está na faculdade, ou pode acontecer antes também? Pode acontecer antes. Por exemplo, aqui em São Paulo, na USP ou em outras universidades, também estão abertas a essas experiências antes mesmo da faculdade, no próprio ensino médio. Então, essas universidades públicas, eu costumo dizer, elas são da comunidade. O aluno que está no ensino médio e já se inspira e gosta desse pensamento científico, tem essa curiosidade, quer chegar, descobrir algo, ou até mesmo sentir se isso combina com ele ou não. Legal. Pode ir até um laboratório, entra no site, vê os professores, onde fica o laboratório e chega lá colocando esse interesse. E existem até bolsas de estudo para pesquisa que vai financiar alunos desde o ensino médio até na faculdade. Eu fiz iniciação científica lá também, no Instituto de Química. E eu queria então que você contasse também como que foi assim, depois que você se formou na faculdade, qual foi a motivação, o insight para você vir para a USP, vir para São Paulo para fazer seu doutorado? Eu acho que, como você falou, a iniciação inicia, né? Você vai tendo os primeiros contatos
E você vai se percebendo, eu gosto ou não gosto. E naquele momento foi uma dúvida, me surgiu uma dúvida. Seguir a carreira científica ou ir para a minha área de formação como farmacêutica? E eu lembro, assim, que uma das coisas que no momento que vinha era, puxa, ao atender um paciente, ele mudar a vida dele, ele chega no dia seguinte e fala, nossa, você mudou a minha vida, nossa, como foi incrível ser atendido por você. E eu sentia um prazer de utilidade, falava, nossa, estou fazendo algo útil pelo outro. Na pesquisa, eu também tinha isso como objetivo, mas o reconhecimento não vinha no dia seguinte. Por vezes você passa anos fazendo um experimento e um dia aquilo vai ser útil, mas pode ser que seja em 1 ano, em 2 anos, e você vai ter o reconhecimento disso muito depois de todo aquele esforço. Só que eu falei, talvez se eu levar só em consideração isso, eu estou sendo imediatista. Falei, não, mas eu quero ser abrangente. Então, seguir a carreira científica, eu vou ajudar as pessoas, não de 1 a 1, que eu vou ter o prazer de estar presencialmente ali em contato, mas um dia eu poderia atingir o mundo através da pesquisa. Então, foi aí que eu decidi, ali foi a decisão mesmo que eu queria seguir a carreira científica. E naquele momento, ok, Sergipe, Aracaju, na Universidade Federal, também tinha a oportunidade de seguir um doutorado lá, ou um mestrado. Só que durante essa minha graduação, essa iniciação científica, esse meu professor que me deu essa oportunidade de fazer esses projetos, ele tinha feito doutorado aqui na USP. Então, ele tinha algumas parcerias aqui, existiam colaborações em que a USP, junto com outras universidades menores, ela ajudava financeiramente. Então, eu recebi alguns recursos financeiros para vir até São Paulo desenvolver alguns experimentos. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi a USP, eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Os laboratórios. Eu falava, gente, que mundo, sabe assim, o mundo se ampliou e ali eu também senti, é aqui que eu quero vir. E foi fácil o processo? Como que foi esse processo de você sair de lá e vir para São Paulo? Em geral, quando a gente pensa em oportunidades de doutorado, eu diria que elas são amplas. Depende de algo, de você. Então, eu prestei a prova para o doutorado direto no Instituto de Química aqui da USP. E lá, você precisa fazer uma prova de bioquímica, que era a área que eu escolhi. E você precisa atingir uma nota. Então, eu estudei bastante para isso. Então, o desafio era você com você mesmo. Mas existia um outro desafio que era vir para uma cidade grande. Aqui em São Paulo, além do governo federal financiar, existe o governo de São Paulo financia também essas carreiras científicas, mestrado, doutorado, como eu falei, essas bolsas de ensino médio, iniciação científica, que são muito boas, inclusive, com várias oportunidades. Tinha o recurso financeiro, mas era uma cidade grande, não conhecia, tinha alguns amigos, mas eu encarei e ao longo do caminho, minha orientadora foi peça-chave, que também já apresentou aqui no IFC, já conversou aqui no IFC com vocês, a Flávia Meotti. Ela foi peça fundamental desse acolhimento, de mostrar como era, de mostrar como se faz ciência, ampliar também a minha percepção de como faz ciência. Então, eu posso dizer que tiveram alguns desafios, mas o resultado é que vale a pena. Valeu a pena ter essa decisão. E aí, quando acabou o doutorado, foram 5 anos, né? Sim. Quando você acabou o doutorado, você decidiu fazer, então, você queria mesmo seguir carreira científica, decidiu fazer um pós-doutorado e, inclusive, foi para a Alemanha para concluir, né, para fazer uma parte desse pós-doutorado. Como que foi isso? Primeiro é que, assim, quando a gente termina o doutorado, várias são as possibilidades que a gente pode ir, né? Desde se tornar um professor pesquisador em universidade, trabalhar na indústria. E um dos caminhos, seguindo essa carreira científica, é como você falou, seria um pós-doc. Pós-doutorado é um momento, é como se você terminou o doutorado, ufa, sou cientista. Só que precisa colocar você para treinar um pouquinho, porque você acabou de sair de um guarda-chuva, de alguém que orientava. Agora você precisa mostrar que você realmente é cientista. Então, o pós-doutorado é esse momento que a gente chama que você é um pesquisador mais independente. Já é um cientista agora independente e você vai ter um supervisor, que ele vai ficar te cuidando mais de longe, mas agora você tem suas ideias, você começa a seguir sozinho. Durante o meu doutorado, então,
eu trabalhei o que a gente chama de pesquisa básica, que é a molécula, então eu estudava com aquela molécula química, aí eu tinha célula purificada, célula imune nossa, do nosso corpo, num tubinho, com a molécula lá também. Eu trabalhei com infecções, então era célula imune, bactéria e a molécula que eu queria ver quais eram os efeitos. Mas imagina isso, tudo em tubinhos. E eu falava, gente, quando que vai isso chegar num paciente? Quando que eu vou estudar isso? Então, sempre me motivou essa aplicação para a humanidade, né? Então, quando eu terminei o doutorado, eu olhei para o trabalho, assim, junto com a Flávia, e falei, nossa, seria muito bom agora partir para a parte clínica, estudar isso nos pacientes. Eu falei, eu quero seguir, porque eu quero aplicar isso. Então, essa é uma das minhas motivações também de ter seguido no pós-doc, para aplicar essa ideia de usar esse conhecimento gerado durante o doutorado na aplicação clínica. E aí esse meu pós-doutorado iniciou aqui no Brasil, junto ao Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Durante esse desenvolvimento, a bolsa que eu recebia aqui em São Paulo dava a oportunidade de ir para um outro país, ampliar esses conhecimentos. E aí eu apliquei, que eu queria ir para a Alemanha. O colaborador, o cientista da Alemanha, aceitou as nossas ideias e eu fui até a Alemanha. Lá eu aprendi ainda mais, eu trabalhei com mais e mais amostras de pacientes, usei tecnologias avançadas para detecção de moléculas em amostra de pacientes com algumas doenças. E aí você volta para a Alemanha, então agora não mais como pós-doutoranda, mas sim como uma pesquisadora contratada mesmo lá pela universidade, né? E aí, só conta um pouquinho para a gente, assim, sobre essas oportunidades de ir para fora do país, um pesquisador aqui no Brasil. Essas oportunidades, elas acontecem de forma corriqueira no Brasil? É fácil, é simples, assim, ir para fora do Brasil ou não? E essas oportunidades existem desde um doutorado até depois, elas existem. Os pesquisadores lá fora, eles gostam muito de pesquisadores brasileiros. Por quê? Porque a gente é criativo, a gente trabalha bastante, porque aqui a gente trabalha muito com pouco recurso. Lá existe o recurso, lá é onde está a fabricação das coisas que a gente utiliza em experimentos. Então, você pede um material, ele chega no outro dia. Aqui, devido à importação, processos, 3 meses. E algo fundamental é saber falar inglês. Então, saber falar inglês abre portas. Né? Então, vai aqui meu conselho para todos aqueles. Iniciem desde já. É gostar de falar uma outra língua, principalmente o inglês, porque ela abre portas. Então, basta isso, basta bater na porta, falar quem você é, o que você quer, sendo sincero e vendo que é possível. Então, assim, eu diria que a oportunidade ela existe, mas existe um esforço da nossa parte procurar por elas. Perfeito. E Rai, para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você contasse então para a gente quais as perspectivas agora que você vai voltar para a Alemanha, né? O que você espera da sua carreira científica agora, daqui para frente? Ah, legal. Eu acho que agora é um momento realmente de bater as asas. Como eu falei, o pós-doc, ele te dá esse momento de você sentir que você é o cientista já. E agora, quando termina o pós-doc, você cria aquela força e fala, nossa, agora sim eu vou voar. E algo muito importante nessa carreira é acreditar na ideia. Porque os desafios vêm, a ciência, eu brinco que a ciência é você resolver problemas. É você ser criativo. Então, quem já está aí na carreira científica sabe o quanto de experimento que dá errado. Então, assim, você precisa acreditar naquela ideia, você precisa acreditar em você. Então, daqui para frente, eu quero carregar essa bagagem que veio desde lá de uma faculdade, de ir na casa das pessoas, de ter vindo para São Paulo, de ter ido para o Hospital das Clínicas, olhar tudo para trás e falar, eu sou capaz. Que eu continue acreditando que eu quero fazer algo pela humanidade, porque o cientista, no fundo, essa ideia está lá dentro, de querer fazer algo que impacte o mundo. Não importa onde eu esteja, mas eu sinto e quero continuar sendo cientista. Nossa, muito obrigada. Agora você vai voltar para a Alemanha, vai deixar muita saudade aqui, mas o bom é que hoje em dia a gente está sempre conectado, né? E a gente
consegue se falar bastante. Eu desejo muito sucesso para você na sua carreira daqui para frente e que esse espírito do pesquisador, espírito científico, ele esteja presente mesmo na gente, né? Tanto nos cientistas, tanto daqueles que seguem mesmo essa carreira, mas em todas as pessoas, que isso seja despertado em cada um de nós. Rai, muito obrigada e seguimos juntas. Seguimos. Eu também quero agradecer essa oportunidade do IFC, falar que quero continuar colaborando com o IFC e para todos vocês, jovens, professores que assistem e acompanham os conteúdos do IFC, possam se inspirar e também saibam que as universidades estão de portas abertas para receber todos aqueles que têm esse interesse. Então, basta querer. Então, até mais e contem comigo para algo que precisarem aqui também no IFC. Obrigada!